Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos fazer as correções das atividades propostas na aula anterior. É logo depois da vinheta. Isso. Atividades, questão 1, página 50. Ela pede para que a gente marque verdadeiro ou falso. Então vamos colocar um marca-textozinho aqui. E temos o menor valor possível do seno é um arco de -1. Pessoal, é o seguinte. Quando nós formos analisar sobre valores de seno e cosseno, se você tiver dúvida no início, você pode fazer o seguinte: faça uma circunferência, ainda que não fique bem feita, como é o caso aqui, mas você faz um esboço. Pronto, esse esboço ele já te ajuda a interpretar as questões. Tem que se lembrar o seguinte: quando a gente está falando de circunferência trigonométrica, se lembra que nós vimos que o raio vale 1, então temos aqui 1 à direita, menos 1 à esquerda, 1 em cima e menos 1 aqui embaixo. Então esse valor aqui, você sabe que é menos 1, eu vou botar aqui dentro mesmo. Pronto, então 1 menos 1, 1 para cima, menos 1 para baixo. Lembrando que aqui é o eixo X, ou seja, o eixo dos cossenos. E aqui, então vou colocar aqui cosseno, então no lugar do X aqui eu vou colocar aqui um eixo dos cossenos. E no Y, que a gente escreve, isso aqui é o eixo do seno. Tá bom? Lembrando que quando a gente toma um ponto, cosseno é a projeção para x, seno é a projeção para y. Então, projetou em x, esse valor é o cosseno. Projetou em y, esse valor aqui que eu estou riscando ali agora é o seno. Então, o menor valor possível para o seno é -1. Seno é eixo vertical, 1 em cima, menos 1 embaixo. Então, o menor valor que ele pode assumir, -1. Verdadeiro, portanto, o seno fica compreendido entre -1 e 1. Então, verdadeiro. O maior valor possível para o cosseno é 1. Cosseno é eixo horizontal, -1 à esquerda, 1 à direita. Então, o maior valor que ele vai assumir é esse aqui. E o menor valor é esse. Então, o maior valor, 1. Confere. Verdadeiro também. Veja como a gente escreve essa expressão, assim como foi essa de cima. A gente diz que o seno está entre -1 e 1. Então, menor ou igual a 1, maior ou igual a -1. O mesmo acontecendo para o cosseno. O seno de um arco é igual a 1. Então, o cosseno desse arco é 0. Então, em que lugar o seno é 1? Aqui em cima, não é? Então, deixa eu até botar o marca-texto aqui. Então, o seno vale 1 aqui, em 90 graus. E quando está aqui em cima, quanto vale o cosseno? O cosseno você tem que descer a projeção para x. Então, descendo aqui, você vai encontrar o cosseno em quanto? 0. Por isso, essa alternativa foi verdadeira também. Está aqui. Ou você poderia até usar a relação trigonométrica fundamental, mas aí eu acho que já é trabalho desnecessário. Eu quero trabalhar com vocês a ideia desse conceito da interpretação da circunferência trigonométrica. Se o seno do arco é 0, então o cosseno vale 1, é o que ele está afirmando. Vamos lá. Que lugar que o seno é 0? O seno pode ser 0 aqui, ou o seno pode ser 0 aqui. Lembrando que seno é projeção em y. Então, se você pegar um ponto desse e for projetar em y, puxar aqui, ó, se você trouxer essa linha, como eu estou fazendo aqui com o cursor vindo para aqui, você vai encontrar no 0. Se você pegar esse valor e vier para aqui, encontra no 0. Ou seja, o seno é 0 em 180 e em 0. Então, aqui o cosseno vale 1? Não. Por quê? Porque aqui o cosseno vale 1, mas aqui não. Então, se ele falou se, então, implicação isso. Então, se o seno for 0, obrigatoriamente o cosseno vai ter que ser 1? Não. Isso está falso. O cosseno pode ser 1. Quando o seno é 0, o cosseno pode ser 1 ou -1. Ficou claro isso? Então, isso está falso. Se você quiser também, está aqui, relação trigonométrica, que aí, resolvendo, encontra isso, ou, está vendo aqui um ou, ó, aqui, ou. Falsa, portanto, a letra D. Letra E, existem, olha como já é diferente aqui assim até a pergunta. Aqui ele afirmou que se seno é 0,
então, ou seja, consequentemente o cosseno tem que ser 1, e não é obrigatoriamente. Existem arcos para os quais a tangente é igual a 10, então a tangente, você se lembra que a gente pega aqui esse eixo, que é o eixo das tangentes, ele está dizendo a tangente pode ter algum ângulo cuja tangente é 10? Claro, claro que sim, porque a tangente pode estar, porque a tangente está aqui fora, você vai projetar aqui assim. E aí ele até traz a curiosidade que a tangente é 10 justamente em 84,3 graus. Tudo bem? Então, sugestão, está em dúvida sobre valores de seno e cosseno, faça esse esboçozinho que eu fiz aqui de vermelho. E esse eixo aqui vertical, eixo das tangentes. Calcule o valor da expressão. E aí você fica igual essa criancinha aí, assim, assustado com isso. Gente, tem uma expressão aqui toda, e só pense assim, ó. Ele mandou calcular o valor para x igual a π sobre 2. O que é que a gente vai fazer? Substituir. Tem que pensar tudo de uma vez aqui? Não. Faça o passo a passo. Troque aqui o x, aqui, 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 aqui e aqui, por π sobre 2 e veja o que acontece. Vamos nessa? Então, cosseno de x fica cosseno de π sobre 2. 2 vezes o cosseno de 2, no lugar do x, bota π sobre 2, mais 3, cosseno, bota o 3 e troca o x por π sobre 2, ou seja, é só substituir. 3 aqui embaixo, seno de, no lugar do x, π sobre 2, 2, seno, 2, π sobre 2, mais seno de 3, π sobre 2. Prontinho. Aí vamos lá. Esse daqui, quanto vale? Cosseno de π sobre 2, ou seja, cosseno de 90. Está em dúvida? Faz o círculozinho trigonométrico. Não importa se é torto. Olha como ficou bem estranho. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas se você disser, ah não, eu quero mais bonitinho um pouquinho. Então se esforce, quem tem mais habilidade do que eu pode fazer aí um desenho bem melhor que o meu, né? Mas não é esse o caso. Então cosseno de 90, ou seja, aqui em cima, deixa eu fazer uma bolinha aqui maior. Aqui em cima, quanto vale o cosseno? O cosseno... Deixa eu só tirar essa, só um segundo, por favor. Agora deixa eu botar o marca-texto. Então, o cosseno você traz aqui, projeção para x. Então, isso vai dar quanto? 0. Então, esse daqui ó, vai desaparecer, isso vai dar 0. Esse 2 com esse 2 você simplifica e fica com cosseno de π aqui. Então, π aqui, 180 graus. Então, quanto vale o cosseno? Menos 1. Então, menos 1 vezes 2. Está vendo aqui o menos 1 vezes 2? Esse 0, se você quisesse, não precisaria trazer. Mas está aqui, mostrando que deu 0. Mais 3 vezes 3π sobre 2, ou seja, 270. Então, quanto é o cosseno aqui? De novo, projeção em x dá 0. Então, 3 vezes 0. Então, se isso dá 0, é claro que aqui vai dar 0. Então, vai ficar só 2 vezes menos 1, que dá menos 2. No denominador, seno de π sobre 2. Então, π sobre 2 aqui em cima. Quanto vale o seno? 1. Então, 1 vezes 3. Ó, 1 vezes 3. 2 e 2 simplifica. Aí fica π apenas. Quanto é o seno de π? 0. Então, isso aqui vai desaparecer. 0 vezes 2 vai dar 0. Tá vendo aqui? Isso aqui vai cortar. Veja que o que está cortando, eu estou botando uma marcação aqui na diagonal. Seno de 3π sobre 2 aqui. Quanto vale o seno aqui embaixo? Menos 1. Então vai ficar só isso aqui, menos 1. Está aqui. Então ficamos com menos 2 em cima. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então 2 aqui. Menos por mais dá menos. 2 por 2 dá 1. Então aqui ó, restou isso e a resposta menos 1. Então, numerador foi menos 2, denominador foi 2 e a resposta menos 1. Tá bom? E foi simples, não foi? Substituiu, faz aquele desenhozinho do círculo trigonométrico, da circunferência trigonométrica e é tranquilo. Calcule cosseno e tangente, sabendo que o seno é 4/5. Olha só, você pode fazer uso sempre da relação trigonométrica fundamental, que é aquela seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso igual a 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ou você pode observar que quando eu comecei a explicação de razões trigonométricas, nós lembramos que essas razões trigonométricas nós já havíamos estudado para triângulo retângulo, não foi?
Então você pode ter sempre um triângulo retângulo em mente. E aí você estabelece, aqui é o ângulo, um ângulo alfa. Então o que é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá ficando ruim, né? Deixa eu botar de vermelho aqui. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Pronto. Então, ó, o seno. Então, isso aqui é um alfa. Alfa. Pronto. Não ficou muito gatinho não, mas dá para passar. Imagine que isso aqui seja o alfa. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso é o seno. Tá aqui. Agora, o que é o cosseno? Ou, pense, isso aqui é um ângulo reto, né? Esse aqui, ó, ângulo reto, tá certo? Então ele é retângulo aqui. Então, se um cateto é 4, a hipotenusa é 5 no triângulo retângulo, quanto é o outro cateto? 3. Então, o que é que vai ser o cosseno? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno vai ser 3/5. E o que vai ser a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, 4/3. Então aqui você já olha aqui, não precisa estar nem montando isso. Você olha, ó, cateto oposto, se o cateto é 4, quando o seno é 4/5, o seno é 3/5 e vice-versa. Sempre assim. Aí agora você só precisa analisar os sinais, porque ele disse, olha, está no segundo quadrante. Então, qual é o sinal do cosseno no segundo quadrante? Negativo. Então, se o seno é 4/5, o cosseno vai ser 3/5. E eu vou colocar sinal negativo, por quê? Porque no segundo quadrante o cosseno é negativo. E a tangente vai ser cateto oposto, ou seja, seno sobre cosseno. Então vai ficar 4 sobre menos 3, que dá menos 4/3. Ok? Então fica simples assim. Ah, mas e se for um valor que não seja desse triângulo pitagórico 3, 4, 5? Aí você vem aqui e faz o uso da relação trigonométrica fundamental. Aí você teria que obrigatoriamente fazer como está feito aqui. Esse jeito aí resolve todas as situações, ou seja, usando a relação trigonométrica fundamental, sempre para, a partir do momento que você tem o seno ou o cosseno, você descobrir a outra que falta. Então, se você tem o seno, você encontra o cosseno. Se você tem o cosseno, você encontra o seno e daí você acha a tangente, ok? Determine para quais valores de m a igualdade é possível. Olha só, o seno tem um valor máximo e um valor mínimo. Nós vimos lá na primeira questão. Qual é o valor máximo? 1. Qual é o valor mínimo? Menos 1. E se lembra que estava escrito lá uma expressão assim, seno de alfa menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1? É isso, essa é a condição de existência. Então é isso que nós vamos usar. Nós vamos pegar o seno e dizer que ele fica entre menos 1 e 1. Só que quem é o seno? Aqui está dizendo que o seno é 2m menos 3 sobre 5. Então substitui aqui. E aí você fica com isso, ó, 2m menos 3 sobre 5, que é o seno, vai ser menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1. É só resolver essa equação simultânea. Como é que faz? Passa o 5 para os dois lados, né? Então se está dividindo por 5, você multiplica todo mundo por 5. Então vai ficar menos 5, 2m menos 3, menor ou igual a 5 vezes 1, 5. Lembrando que aí você tirou os denominadores. Aí estamos nessa linha. Então agora você vai pegar o menos 3 e vai colocar mais 3 aqui, mais 3 aqui. Porque quando ele sai daqui do meio, que ele passa para lá, troca o sinal, passa para cá, troca o sinal. Lembre-se que a gente está resolvendo uma equação simultaneamente. Então o que a gente faz para a direita, a gente faz para a esquerda. Multiplicamos direita e esquerda por 5. E agora vamos somar direita e esquerda por 3, com 3. Então 5 mais 3, 8. Menos 5 mais 3, menos 2. Para que o m fique isolado, falta quem agora? Falta você tirar aqui o 2. Então, se aqui está multiplicando o m por 2, você vai fazer o quê? Vai dividir direita e esquerda por 2. 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Prontinho. E você resolveu. Você disse que m tem que ser menor ou igual a 4. E esse mesmo m tem que ser maior ou igual a menos 1. E essa fica sendo, portanto, a resposta, porque ele perguntou para quais valores de m a igualdade é possível. Então, para m compreendido entre menos 1 e 4. Qualquer outro valor, esse seno não daria esse valor aí, do 2m menos 3 sobre 5, essa igualdade não seria verificada, ok? Quando escrevemos seno de π sobre 3 ou cosseno de 2, significa que π sobre 3 e 2
expressam medidas de dois arcos em radianos. Para indicar a medida em graus, é necessário utilizar o símbolo correspondente. Por exemplo, seno de 30 graus. Lembrando que um radiano é aproximadamente 57,3 graus, responda às questões propostas. Qual dos valores é maior, seno de 2 ou seno de 3? Novamente, você vai desenhar uma circunferência trigonométrica, lembrando que seno de 2 vai ser 2 radianos, ou seja, 57,3 vezes 2, que vai dar 114,6, e seno de 3, que vai dar 150, 171,9, não é isso? 171,9. Daí você vem aqui e marca, ó, onde é que está o ângulo de 114,6 aqui em cima. E o 171,9 aqui embaixo. Aí ele perguntou qual dos valores é maior, o seno ou o seno aqui. Então, seno, projeção em y. Então, olha quanto deu o seno de 2, esse valor aqui. Quanto é exatamente? Não sei. Mas eu sei que esse segmento é bem maior do que esse segmento pequenininho aqui, tá vendo? Olha a diferença. Esse é grandão, perto de 1. E esse é pequenininho, perto do 0. Ou seja, esse seno de 2 dá um 0,9 mais ou menos. 0,80 alguma coisa, e esse daqui vai ser mais ou menos um 0,1, porque ele está bem próximo do 0 e esse está bem próximo do 1. Então esse está próximo do número inteiro 1 e o que está mais próximo aqui é o 0. Então seno de 2 é maior. Qual o número inteiro mais próximo do cosseno de 5? Aí você vai fazer 5 vezes 57,3 dá 285, então 286,5, não é isso? Aí você vem e marca aqui, ó, 286,5, tá vendo? 90, 180, 270, o ângulo é esse. O ângulo é esse aqui, ó. Aí você para aqui, aí puxa o cosseno. Pronto, o cosseno é aqui. Isso está mais próximo de que número inteiro? Do 0 ou do 1? Claramente do 0, não é? Então, claramente do 0. Então, tá aqui. Pronto, está mais próximo do 0, olha a resposta. Item C, qual é a ordem crescente dos números? Seno de 1, cosseno de 1, tangente de 1. Lembrando que a tangente tem aquele eixozinho aqui do lado. E aí você marca o que é 1 radiano, 57,3 graus. Então você vai fazer isso, ó, 57,3. Então isso aqui é o cosseno, isso aqui é o seno, e esse segmento AT é a tangente. No visual você responde isso, porque você não tem a obrigação de saber exatamente quanto é. Você tem que ter à disposição uma tabela trigonométrica, né? A tabela dos ângulos. Então você não vai ter isso. A sua obrigação é memorizar os ângulos notáveis. 30, 45, 60, os proporcionais a eles, o 0, 90, 180 e 270. Esses você precisa conhecer. Agora, esses outros, 57,3, você não tem que saber quanto é o seno dele, ficar gravando todos. Então no visual aqui, quem é o menor? Cosseno, depois o seno e depois tangente. Então, cosseno, depois o seno, depois a tangente. Tá vendo aqui? Prontinho. Questão 6. Uma formiga percorre uma circunferência trigonométrica. Falou circunferência trigonométrica, já sabe que o raio é 1. Partindo de sua origem, ele para no ponto PX e 1/5 do primeiro quadrante. O cosseno do arco percorrido pela formiga é, ou seja, nós vamos usar aqui a relação trigonométrica fundamental, sabendo que o seno é 1/5 e que o cosseno é x. Porque lembre-se que o par ordenado é x, y, e x é o eixo dos cossenos, y é o eixo dos senos. Então, substituindo aqui cosseno de x por x e seno de x por 1/5, na fórmula da relação trigonométrica você vai ter 1/25 mais o cosseno ao quadrado mais o igual a 1. Esse cosseno ao quadrado você poderia usar aqui o x, né? É que aqui está sendo feita a opção de deixar o cosseno mesmo. Mas é claro que o cosseno vai ser o valor do x aqui, mas o que ele quer é o cosseno, então a gente pode deixar aqui o cosseno. Cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 1/25. Aí você faz 25 vezes 1 dá 25, menos 1, 24/25. E a raiz quadrada disso vai ficar raiz quadrada de 24 sobre 5.
Aqui é mais ou menos, mas por que optamos pelo sinal positivo? Porque obrigatoriamente temos que pegar esse sinal positivo, porque ele afirmou que o ângulo é do primeiro quadrante. Então, para decidirmos sobre o sinal, a gente olha isso no quadrante. Como no primeiro quadrante o cosseno é positivo, então ficará raiz de 24 sobre 5, alternativa a letra A. Atividade 7, considerando a medida dos ângulos em radianos, assinale o que for correto. Cosseno de 2 é menor que zero, aí a ideia é aquela mesma. 2 vezes 57,3 vai dar 114. 114,6 está no segundo quadrante. No segundo quadrante o cosseno é negativo, por isso verdadeiro, por isso correto. Seno de 4, qual é a ideia novamente? Substituir 4, fazer 4 vezes 57,3, que vai dar 229,2. 229 é terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o seno é negativo. E ele disse aqui que é positivo, por isso, incorreta. Tangente de 2 é menor que zero. 2 vezes 57 vai dar segundo quadrante. Novamente, segundo quadrante a tangente é negativo, por isso, correto. Tangente de 4, então faça 4 vezes 57, vai dar 229, já foi feito aqui. 229 é terceiro quadrante, no terceiro quadrante a tangente é positiva. Lembre-se, tá com dúvida, faz o esboço. Então, ó, tangente assim, tangente assim. Então, no segundo e no quarto, a tangente é negativa. No primeiro e terceiro, lembrando que passa aqui no meio, né? Tangente aqui no primeiro e no quarto, a tangente é positiva. No primeiro e no terceiro, a tangente vem aqui para cima, então é positivo. Ó, deixa eu tirar esse rabisco. Então, não importa que não está certo, não estou preocupado com isso. Ó, aqui é o eixo das tangentes, aí sobe. Ó, no primeiro e no terceiro, tangente positiva. No segundo e no quarto, tangente negativa. Então, aqui, seno positivo, primeiro, segundo, negativo, terceiro e quarto. Cosseno positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. É só você colocar os sinais também se quiser, tá bom? Tá com dúvida? Faça esse esboço, gente. Não fica na dúvida, pensando mentalmente se você tem dúvida, não. E a 16, cosseno de 5 maior que seno de 5. É só fazer aqui, o cosseno de 5. 5 vezes 57 aproximadamente, isso vai dar 285. 285, estamos falando do quarto quadrante. No quarto quadrante, se você pegar aqui no quarto quadrante, ó, 285 fizemos na atividade anterior, está aqui. Então, olha o valor do cosseno, olha o valor do seno. Lembrando ainda aqui que o seno aqui é o que? Negativo. E o cosseno positivo. Então, é claro que o cosseno vai ser maior que o seno. Tá bom? Então, nem preciso escrever aqui, já dá para fazer de cabeça. Verdadeiro, e o somatório foi 21. Aí temos a atividade 8. As relações seno x e tangente x são satisfeitas para quais valores de k? Bom, aí a coisa já complica um pouquinho, né? Aumentou bastante, assim, digamos, o grau de dificuldade de trabalho, eu diria. Porque você vai começar pensando assim, lembrando, olha gente, que tangente pode ser escrita TG ou TAN, se lembra disso? Então eu posso, normalmente a escrita mais comum é essa, tangente. Mas também pode estar assim. Então, tangente. O que é tangente? Seno sobre cosseno. O seno temos, então vamos substituir isso. Ó, primeiro, usando a relação trigonométrica e depois usando que tangente é seno sobre cosseno, tá bom? Então, se seno ao quadrado vai ser isso aqui ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, que é a relação trigonométrica fundamental. Então, substitua aqui por seno. Isso aqui você vai elevar ao quadrado. Aqui já está elevado ao quadrado, na verdade, né? Aqui já está elevado ao quadrado. Então, ficou 1 mais k sobre 4, tá vendo? Mais cosseno ao quadrado igual a 1. Passa esse 1 mais k para o outro lado, sobre 4. Vai ficar 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Então, cosseno ao quadrado, ó. Cosseno ao quadrado, encontramos 3 menos k sobre 4. Aí vamos usar a relação que eu falei, que tangente é seno sobre cosseno. Significa então que tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. E por que a gente vai usar tangente ao quadrado sobre seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado? Porque a gente tem aqui, ó, seno ao quadrado, que a gente fez aqui, que foi 1 mais k sobre 4, e tem cosseno ao quadrado. Então substitui o seno ao quadrado, que está aqui,
substitui aqui e substitui o cosseno ao quadrado aqui. E aí você vai ficar com 1 mais K sobre 4 sobre 3 menos K sobre 4 igual a tangente ao quadrado. Esse 4 com esse 4 você vai simplificar. Ó, esse 4 com esse 4 você vai simplificar. Aí você ficou com 1 mais K sobre K ao quadrado menos 1, tá certo? Que foi disso aqui, ó. Ó. Então isso aqui está aqui embaixo. Então aqui, ó, isso aqui ao quadrado fica 1 mais K, tá vendo? E aqui vai ficar K menos 1 ao quadrado, igual ao que nós achamos a partir da razão entre seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Esse 4 simplifica com esse 4 e ficou 1 mais K sobre 3 menos K. E do lado esquerdo já tínhamos 1 mais K sobre K ao quadrado, sobre K menos 1, tudo isso ao quadrado. Daqui você vai raciocinar aqui. Deixa eu tirar esse monte de riscos. Então, dessa igualdade, dessa proporção, temos. Isso aqui será verdadeiro se os numeradores forem todos dois iguais a zero. Então, se 1 mais K é igual a zero. Ou se os denominadores forem iguais. Então, K menos 1 ao quadrado igual a 3 menos K. Essa é uma estratégia de resolver, gente. A outra seria você desenvolver esse produto notável e fazer meios por extremos, que você vai chegar numa equação do segundo grau, encontrar delta e Bhaskara e resolver. Ou você analisa dessa forma, tá bom? Então aqui é uma estratégia também. Então, se 1 mais K é zero, é porque K é menos 1. Prontinho. Só que tem que satisfazer a outra também. Aí você vem lá, aí você vai fazer K menos 1 ao quadrado, desenvolve, igual a 3 menos K, desenvolve e arruma. Quando arrumou, vai chegar nessa equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, você vai encontrar dois valores para K. K pode ser 2 ou K pode ser menos 1. E aí você analisa agora se esses valores satisfazem aqui para de repente ver a condição de existência. Por quê? Porque a tangente é seno sobre cosseno. Então esse denominador não pode ser zero. Então K não pode ser 1. Mas nós não encontramos K igual a 1. Tá vendo? Se a gente colocar K igual a menos 1, satisfaz? Satisfaz. O radicando não fica negativo e o denominador não fica zero. Então K menos 1 satisfaz. Se K for 2, 2 mais 1, 3, positivo, pode ser. 2 menos 1, 1, diferente de zero, pode ser. Então a gente, após encontrar os valores, ainda tem que olhar aqui se satisfaz a condição de existência do radicando, que é que esse radicando tem que ser maior ou igual a zero, e da fração que tem que ser diferente de zero esse denominador. Então, como os dois valores permitiram, foi possível, eles substituíram, eles satisfizeram as condições de existência, então são as duas respostas. E aí ele pediu o produto. Ó, tá aqui o produto desses valores. Então, 2 vezes menos 1, menos 2, e por isso a alternativa correta é letra A. Ok? Então, essa aumentou o grau de dificuldade e aumentou também o trabalho. Item 9. Seja x real, tal que cosseno de x igual a tangente de x. O valor de seno é... Bom, aí você já está vendo que a ideia é a mesma da questão anterior. Então, você vai usar que tangente de x é seno sobre cosseno. Sendo assim, seno de x é igual a cosseno ao quadrado. Então, se o cosseno ao quadrado é igual ao seno, substitui o cosseno aqui. No lugar do cosseno ao quadrado, você bota seno de x. Vai ficar com essa equação do segundo grau em função do seno de x. Aí é só, por exemplo, se você não quiser trabalhar com seno de x, você diz que seno de x é y. E aí você vai lá e faz y ao quadrado mais y menos 1 igual a zero. Delta, Bhaskara, encontra as raízes, que você vai encontrar menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Só que você vai pegar aqui, você tem que lembrar o quê? Que o seno, qual valor eu vou pegar? Você vai dizer, poxa vida, e agora eu encontrei 2, qual é o que dá certo? Lembre-se da condição de existência do seno, que é seno tem que estar entre menos 1 e 1. Então, se você pegar menos 1 menos raiz de 5, ele vai dar um número maior, ou menor, aliás, menor do que menos 1. Tá certo? Porque a raiz de 5 é pouco mais que 2. Então vamos imaginar 2.
Então assim você tem menos 1 menos 2 dá menos 3, sobre 2 dá menos 1,5, ou seja, ele fica fora do intervalo de menos 1 a 1. Então sendo aqui 0, sendo aqui menos 1, sendo aqui mais 1, então esse menos 1,5 ia estar aqui, fora desse intervalo aqui, tá vendo? Então não pode ser menos 1 menos raiz de 5, vai ter que ser menos 1 mais raiz de 5. Letra C, portanto. Item 9. Se a tangente é 6/5 do cosseno, então o seno é, novamente, mesma ideia. O que é tangente? Seno sobre cosseno. Então, passo 5 para cá, passo o cosseno para lá, para isolar o cosseno. Aí você vai ter 6 cosseno ao quadrado é igual a 5 seno ao quadrado. Passo 6 dividindo, chega nisso aqui, que cosseno ao quadrado é igual a 5 seno sobre 6. Substitui esse cosseno mais uma vez aqui, tira o meu MC, chega numa equação do segundo grau novamente, então a mesma ideia das duas questões anteriores, e encontra os dois valores possíveis para o seno, 2/3 ou menos 3/2. Só que menos 3/2 dá menos 1,5 novamente, então esse daqui não dá certo, fica sendo esse. Portanto, o seno tem que ser 2/3, e você já está vendo que está aqui marcado a alternativa, a letra D. E aí nossa última questão. Na figura abaixo está sombreada a região compreendida entre o segmento OP, a circunferência de raio 1 centrada na origem e o quadrado circunscrito a essa circunferência. Os lados dos quadrados são paralelos aos eixos OX e OY. Considere que o segmento OP forma um ângulo θ com o eixo OX, quando esse θ está entre 0 e π/4, ou seja, 0,45. A área A em função do θ, A de θ, a gente pode ler assim, está representada na figura a seguir. Então a área da região sombreada em função do ângulo é, olha só, nós sabemos que o segmento XP, tá vendo aqui? XP, esse segmento corresponde à tangente, não é? Então aqui fora é a tangente, então esse valor aqui, ó, é a tangente. A área desse triângulo aqui vai ser base vezes a altura dividido por 2, ou seja, 1, porque eu sei que aqui é 1, porque estamos falando de circunferência trigonométrica e tem raio 1. E ele até falou isso aqui. Então, raio 1, então vai ser 1, que é base, vezes a altura, que é a tangente, dividido por 2. Então a área é a tangente dividido por 2, a área do triângulo, tá bom? Triângulo XOP. Então a área do triângulo XOP, então a área do triângulo é tangente sobre 2. Só que essa área aqui vai ser a área do triângulo menos a área do círculo, né? A área do setor. Círculo não, do setor só. Então vamos calcular a área do setor. 2π, que é o ângulo total, está para a área, que é πr ao quadrado, assim como o ângulo central está para a área daquele setor. Então, ângulo total está para a área total, assim como o ângulo parcial, que é o que a gente chama de o ângulo do setor, está para a área do setor. Então, fazendo meios por extremos, você vai ter área vezes 2π igual a πθ. Π vai simplificar, então vai ser área vezes 2 é igual a θ, passo 2, você vai encontrar que a área daquele setor é θ sobre 2. Então vai ser área maior, que é tangente de θ sobre 2, menos a área menor, que é θ sobre 2. Pronto. Mais fácil do que o que vocês pensavam. Fala a verdade. Significa dizer que a alternativa é a letra A. Prontinho. Nossa mensagem de hoje: o melhor agradecimento não passa pelas palavras, mas sim pelas ações. Mas eu quero agradecer muito a vocês pela atenção e fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!